Converso agora com Márcio Gerli, superintendente de economia da CNI. Márcio, obrigada por conversar aqui com a gente. Pelo que a gente mostrou nessa arte e pelo que a gente está falando, realmente é um cenário muito preocupante, porque você deixa de investir em melhorias. A gente está falando agora há pouco do acordo do Mercosul e União Europeia, e a gente tem falado há dias o quanto a gente precisa realmente evoluir na questão de indústria e tecnologia por conta desse acordo, e a gente está indo no caminho contrário, parando de investir em equipamentos, em tecnologias, e indo lá e pegando crédito para pagar as despesas do dia a dia. Qual o motivo principal desse cenário preocupante de 2025, hein? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Pois é, esse contexto que você trouxe é muito importante, né? A gente tem uma baita de uma oportunidade com o acordo, mas a gente tem muito a vencer, né? As elevadas taxas de juros que a gente tem vivenciado têm empurrado as empresas a repensar seus investimentos e, ao mesmo tempo, a gente tem um crescimento ainda muito baixo. Ou seja, e paga-se muito imposto, não tem crescimento, precisa-se de crédito para poder investir, o investimento é desencorajado e o custo do capital é muito elevado no país. Então, o que a gente vê é uma situação onde a demanda não tem crescido, a gente precisa investir, a gente precisa de competitividade e o acordo Mercosul-União Europeia vai exigir isso das empresas e, ao mesmo tempo, as empresas não estão tendo condições de investir, seja em inovação, em ampliação da sua capacidade, e estão mostrando aí que o dia a dia da busca do crédito tem sido para manter boa parte, né, sobretudo nas pequenas e nas médias, isso é mais grave, para manter o capital de giro ali sustentando as suas operações. A gente noticiou essa semana que o governo nunca arrecadou tanto, a Receita Federal nunca arrecadou tanto com impostos, né? E aí tem vários impostos que a gente pode falar, tem a questão da própria folha de pagamento que ainda está sendo discutida e sendo jogada um pouquinho lá para frente. Muitos empresários têm reclamado disso, porque se fala dos impostos para se cobrir ou tentar se cobrir, que nem assim se zeram, se chega num patamar positivo as despesas do governo, mas ao mesmo tempo, do outro lado, quem está pagando tá com um cobertor curto, ou seja, por pagar esses impostos, está deixando de pagar outras contas. É uma parte do que está acontecendo também com esses dados que vocês trazem para a gente aqui? O dilema do Brasil é esse, né? A questão fiscal e a política monetária, né? Que tanto nós economistas falamos, né? A convergência dessas duas coisas, né? Uma coisa tá ligada à outra. Se por um lado o governo não consegue ajustar as suas contas, reduzir os seus gastos, de enxugar o que está por trás, é necessário mais imposto. E se é necessário mais imposto, e essa despesa continua crescendo e não dá sinais, e a gente mantém uma taxa de juros tão elevada, e aí essa taxa de juros influencia diretamente justamente a rolagem da dívida pública, porque o governo não consegue cobrir, mesmo com essa receita tão alta, o pagamento dessas despesas, ou seja, existe um déficit entre receita e despesa, essa conta nunca vai fechar e a gente fica correndo atrás dessa descompensação. E aí a taxa de juros a decisão de reduzir essa taxa de juros, embora a gente tenha um momento onde a inflação esteja dando sinais de queda, fica essa queda de braço entre a política monetária e a política fiscal. Então, a gente fica numa encruzilhada, né? O freio de mão está puxado para o crescimento, a gente não cresce, a gente tem taxas de juros altas, essas taxas de juros altas não viabilizam o investimento, e as empresas se veem buscando crédito, um crédito caro, indo para o longo prazo, mas para dar sustentação à sua operação. Então, é um círculo que não parece não ter saída, mas a gente precisa buscar uma saída para isso. E com certeza essa redução de juros, o ajuste fiscal é inexorável para que a gente consiga sair dessa corrida maluca em torno correndo em círculos aí que o Brasil tem feito nos últimos anos.
Nessa pesquisa de vocês, também está que 16% dos empresários desistiram de contratar ou renovar crédito, 16% reduziram o valor solicitado e 33% mantiveram a decisão de contratar mesmo com um custo maior, que é o que a gente estava falando, né? Além de tudo, a gente ainda tem uma taxa e um juros muito alto aqui no Brasil. Com essa situação que a gente tem hoje, Márcio, quais que são as consequências futuras de curto, médio e longo prazo se assim continuar? Bom, o que acontece, né? Uma das dificuldades também que os empresários têm colocado é a questão das garantias, né? Existe uma questão burocrática de acesso ao crédito também. As garantias, à medida que as empresas vão tomando empréstimos de longo prazo e vão se endividando e vão comprometendo seus ativos, e se a gente tiver um momento econômico mais favorável um pouco mais adiante, esses ativos vão estar congelados para garantir as dívidas anteriores. Então, isso pode comprometer um momento positivo um pouco mais adiante, ou seja, as empresas não vão ter capacidade de se endividar novamente para poder fazer o investimento em ampliação das suas fábricas ou adquirir mais equipamentos. Então, isso é preocupante do ponto de vista de pensar esse futuro. Ou seja, nós vamos precisar olhar o mercado de crédito brasileiro com um olhar de flexibilização do processo de repensar essas garantias, se a gente está pensando, por exemplo, num acordo Mercosul, onde a gente consiga de fato ser competitivo, né? Porque para ser competitivo, muitos setores industriais vão precisar acessar créditos competitivos, vão precisar renovar o seu parque industrial, vão precisar investir em pesquisa e desenvolvimento para poder serem competitivos e acessarem o tão sonhado mercado europeu. Então, isso pode ser preocupante, né? Então, é um desafio grande, é organizar esse processo de acesso ao crédito, dar condições para que as empresas industriais de fato avancem, mas antes disso tem um papel de redução das nossas taxas de juros, que são proibitivas para o investimento atualmente. Nós precisamos resolver essa questão para que isso equalize e crie condições favoráveis ao investimento e viabilizem a decisão do investidor e estimule também o crescimento da demanda interna, né? Porque se o custo do capital está elevado para o empresário, está elevado também para quem consome, né? Para quem busca comprar, a população também sofre com essa taxa de juros, e isso tem uma conexão direta com quem produz, porque se não tem consumo, a produção também não vai crescer e, logicamente, não tendo a produção crescendo, as perspectivas de ampliação do parque industrial ficam muito desmotivadas. Efeito dominó, né? Isso também pode acabar impactando em desemprego, porque hoje as empresas conseguem fazer investimentos de longo prazo, acima de 5 anos, para pagar a folha de pagamento, quanto outras contas correntes ali, né, do dia a dia, do mês, enfim, mas podem daqui a pouco não conseguir mais, vai virando uma bola de neve, mais investimento, mais investimento. E no outro lado tem a gente aqui, consumidor, consumindo, né, o que é produzido nesse setor e não tendo um preço elevado por conta disso, porque também não está conseguindo pagar, ou seja, fica um efeito dominó, uma bola de neve que vai ficando insuportável, né? Então precisa tanto o poder público, ou seja, tanto o governo federal com o auxílio, quanto também a questão da própria economia do país, que também passa pelo governo federal e pelos governos estaduais, enfim, auxiliarem na baixa da taxa de juros. Márcio, obrigada por ter conversado aqui com a gente. Espero que da próxima vez a gente tenha melhores notícias, porque realmente eu fiquei muito preocupada. Quando a gente compara com a nossa casa, a primeira coisa que eu pensei foi quando a gente fala de economia e quando a gente começou a dizer aqui no Brasil que muitos brasileiros estavam pagando cartão de crédito, se endividando para pagarem contas do dia a dia. Não eram supérfluos. Eram exatamente contas do dia a dia. Conta de luz, conta de gás, aluguel, condomínio, enfim. E é mais ou menos, se a gente colocar na medida, é mais ou menos o que está acontecendo com as indústrias, né? Se endividando, colocando a longo prazo para pagar Exatamente. as contas do dia a dia, né?
Exatamente. Existem condições favoráveis também de crédito, existem novas modalidades que permitem o crédito associado, mas esse sinal que essa pesquisa traz é exatamente isso. Ou seja, hoje tem, para fazer investimento, você tem algum crédito associado a capital de giro, mas isso é para produção. Agora, buscar a longo prazo para capital de giro é exatamente essa analogia que você trouxe. É pagar a conta do dia a dia, a conta de luz, a conta de água, com cartão de crédito, ou seja, é uma bola de neve que não se sustenta no longo prazo. Isso é extremamente preocupante. Se a gente quer um país forte, a gente precisa ter uma indústria forte. Se a gente quer competitividade, sustentar o emprego, sustentar a renda no país, nós precisamos preservar a indústria e é isso que nós temos que lutar daqui por diante e sempre. Márcio, obrigada, viu, por ter conversado com a gente. Fico aqui esperando. Tomara que a gente tenha melhores notícias da próxima. Até lá. Até lá.